Aula de Química sobre propriedades da matéria. Começando pela primeira unidade que a gente vai trabalhar, que é a massa, que ela é normalmente representada pela letra M minúscula. No Sistema Internacional de Medidas, ele é medido em quilogramas e ele representa a quantidade de matéria. Ou seja, ele vai ser independente da temperatura, da pressão ou da gravidade, porque ele é uma propriedade da própria objeto, né? Em vez de ser, tipo, por exemplo, a gravidade, o peso, né? Que é a força que a gravidade aplica sobre um corpo. Força que o... É um conceito da física isso, mas é a força que a Terra, né, por exemplo, vai puxar um objeto para o seu centro. Então, não é uma propriedade da matéria, diferente da massa, né? Que ele é algo próprio do objeto que a gente está trabalhando. E, dito isso, ele vai ser conservado em diferenciações, porque, por exemplo, se você vai ter 10 gramas de determinado produto, 20 gramas de outro produto, nos seus reagentes, isso num sistema fechado, né? Que não vai sair nenhum gás, não vai sair nenhum líquido. Não vai sair nada da matéria que está ali. Depois você vai. Não necessariamente você vai ter 15 gramas de um, vai ter 10 gramas de um, 20 gramas do outro. Você pode ter 15 de um, 15 do outro, mas ainda assim vai ser 30 gramas no total, né? Considerando que era 10 e 20 antes, vai terminar 30 também. Na questão das conversões de medida, é uma questão muito importante em concurso de forma geral, porque ele quer que você saiba converter de uma coisa para outra, né? Então, ele gosta de fazer isso, inclusive, porque é muito útil no dia a dia também. Porque algumas coisas vão estar em gramas, outras coisas vão estar em quilogramas. Às vezes você vai olhar uma receita, a receita tá em gramas, mas a- o ingrediente que você tem tá em quilograma. E daí você tem que converter isso. Algo do tipo assim. Então, daí, dessa questão do grama para o quilograma, você vai multiplicar o valor por 10 a terceira, né? Multiplicar por 1.000. De quilograma para grama, você vai multiplicar por 1.000 ou 10 a terceira. E a mesma coisa para tonelada, porque a relação é a mesma. Existem outras unidades de medida, claro, né, para usar para medir a massa, inclusive onças, né, ou libras, mas de forma geral os concursos eles dão a relação para vocês quando precisa, né, dessas unidades. Uma coisa que é muito útil quando você vai fazer uma prova de vestibular é ter sempre em mente essa questão dos prefixos que eu coloquei ali, que ele vai ser extremamente útil, porque às vezes só vai ter um mi ali, né, os primeiros símbolos de micro, só vai ter um mi ali e não vai te dizer nada, tipo, o que é isso? Você não pode fazer a conta como se fosse por exemplo, micrômetro, né? Micrômetro. Você não pode fazer a conta como se fosse um metro. Você tem que saber o que é aquilo. Então, e também é muito mais fácil se tiver com isso na cabeça também. Então, assim, se tem uma coisa que eu falaria para você memorizar, tipo, para uma prova do Enem, por exemplo, seria isso. Então, tem essa questão em que aqui, né, micro, né, esse mi seria 10 a menos 6, M minúsculo de mili, tipo miligrama, mililitro, 10 a menos 3, centi, 10 a menos 2, deci, 10 a menos 1, deca, 10 a 1, 10 a primeira, eca, 10 a segunda, quilo, 10 a terceira e mega, 10 a sexta. Ah, e uma coisa importante também é que enquanto medidas como a massa, que às vezes pode estar em minúsculo, às vezes pode estar em maiúsculo, a, esses prefixos são sempre os mesmos. Isso daí é tabelado. Ele é sempre constante. Todas as provas eles vão para quilo eles vão usar um K minúsculo, para ECA eles vão usar um H minúsculo. Principalmente por causa dessa questão do mili e do mega, que os dois são letra M, mas o mili é um Mzinho e o mega é um Mzão. Então, é bem importante você tentar isso.
O volume, né, que é a segunda propriedade que a gente vai tratar, ele é simbolizado pela letra V, maiúscula, de forma geral, mas também pode ter alteração. Não é extremamente problemático, porque você consegue entender isso pelo contexto, né? Até porque a maior parte dos concursos vai falar considerando o volume V. Então, e daí eles vão falar qual V ele vai querer. Enfim. No sistema internacional, a medida vai ser o metro cúbico. E o volume ele vai representar o espaço que uma matéria vai ocupar no meio que ela está inserida. Então, né, ele vai... realmente o espaço que ele está deslocando ali. E é uma variável que, diferente da massa, ela vai mudar dependendo da pressão e da temperatura. Um exemplo muito claro disso, né, no caso da temperatura, é como você pode, por exemplo, se você colocar uma garrafa de vidro, né, com água no congelador, você vai explodir a sua garrafa, vai estourar, né, pelo menos, porque a água tende a expandir, né, aumentar o volume dela quando em temperaturas muito baixas. Isso acontece também, não sei se vocês já viram, questão de, tipo, rua ou cimento estourando porque ficou muito quente no dia, o cimento ou o material expandiu e daí estourou porque não teve um acabamento de um espaço para ele crescer, né, quando aumenta a temperatura. Né, porque isso daí aumenta o volume e daí ele pode, né, estourar alguma coisa por causa dessa questão. E na questão da pressão, porque eu não sei se vocês já viram, tem um experimento muito conhecido, eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma questão que você coloca um balão fechado, né, amarrado, dentro de uma redoma que vai diminuir a pressão, e daí o balão vai encher, mesmo que não vai aumentar a quantidade de ar que tem lá dentro, mas ele vai aumentar o tamanho do balão. Então, inclusive, uma coisa que, se vocês quiserem muito, muito, muito ver isso, vocês podem, tipo, se você amarrar um balão, né, e, tipo, expandir, né, botar ele na boca, expandir a sua boca, você vai perceber que ele vai aumentar o tamanho, porque você está colocando diminuindo a pressão ali naquele ambiente, né? O balão vai aumentar o tamanho mesmo que não tenha entrando nenhum ar. Isso é uma questão de alteração de volume. Na questão da conversão de medida, né, o ml e o centímetro cúbico são a mesma, numericamente são a mesma coisa. Então, isso aí são coisas que eles vão assumir que você sabe, né, numa prova. E uma coisa que tem que se atentar muito é que no centímetro cúbico para o metro cúbico, a relação é completamente diferente. Completamente não, mas é extremamente diferente do centímetro para o metro. Porque eu coloquei até a justificativa ali, porque é uma coisa que tem que se atentar muito, na verdade. Que 1 centímetro cúbico é 1 centímetro vezes um centímetro. Quando você vai mudar isso daí para metro, né? Transformar o centímetro para metro, vai ser 1, né? 1 metro vezes 10 a menos 2, né? 1 metro dividido por 100, vezes 1 metro dividido por 100, vezes 1 metro dividido por 100. Então, ele vai ser 3 divisões por 100 seguidas, assim. Então, ele vai ser 10 a menos 6, né? 10 divididos por 1 milhão. Então, ele é assim que é essa relação, por isso que ela é tão diferente. E, né, voltando aqui, do metro cúbico para o litro, daí ele vai ser vezes 1000. Mas essa questão que eu tinha comentado, né, do metro cúbico, do centímetro cúbico, ele não reflete no mililitro e no litro, porque realmente eles não são medidas que estão elevadas ao cubo ou ao quadrado, né? Porque ao quadrado também reflete na mesma situação, né? Que daí você pode usar esse mesmo raciocínio para chegar para converter as medidas. Mas do ml para o litro, daí segue aquela mesma questão dos prefixos de novo. E daí, por fim, a densidade, né, que é a última, que ela é muito atrelada às outras duas, né, porque densidade, ela é a massa dividida pelo volume, porque o conceito dela é a quantidade de matéria que vai ter em determinado espaço. Então, faz muito sentido ser essa fórmula em si, né, porque
Se você pegar a medida mesmo, é mais fácil de visualizar isso, né? Ali, né? A densidade da água, por exemplo, que é 1 grama por centímetro cúbico. Em 1 grama de água, ele vai ocupar 1 centímetro cúbico. Então, ou então, sei lá, 10 gramas de determinada substância vai ocupar 1 centímetro cúbico. É isso que significa essa unidade de medida, né? E daí, por isso, ele acaba dependendo, né, da variação da massa e do volume. A massa é constante, né, se for um sistema fechado, né? Se você não estiver colocando massa ali, ele vai ser constante a massa. E o volume que ele pode alterar com temperatura e pressão. Então, tem essa questão que ele pode mudar nessa densidade. E daí, né, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade é quilograma por metro cúbico, o que inclusive faz muito sentido com as unidades de medida de massa e de volume, porque massa vai ser quilograma, né, divididos por metro cúbico, que é a unidade de volume. Inclusive, essa questão esqueci de falar, me desculpem, mas essa questão da densidade da água é um fato que eles vão cobrar muito, assim, vão assumir que você já sabe disso. Então, é bem importante lembrar que, né, 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml é a densidade da água. Então. Mas aí a gente fica falando, né? Porque massa é a quantidade de matéria e o volume é a quantidade de espaço que uma matéria ocupa. Mas o que é essa matéria, né? Na verdade, o conceito de matéria é extremamente redundante, porque matéria é dita como qualquer coisa que tem massa e volume simultaneamente. Então ele vai ser uma medida muito redundante, que inclusive é muito difícil de você categorizar ela. Mas, quando você vai pensar numa questão do que é matéria composta, você vai recorrer para o conceito de átomos, né? Que eram originalmente partículas indivisíveis, mas hoje em dia já se sabe que existem prótons, elétrons, nêutrons, que são partículas que compõem um átomo. Mas, de forma geral, um átomo, né, vários átomos, um conjunto de átomos, ou uma quantidade determinada de átomos vai formar algo material, né, uma matéria. E daí existem diferentes tipos de átomos que vão determinar diferentes tipos de substâncias, né, diferentes tipos de objetos, que são materiais, né, todos eles. E esses átomos, eles variam, né, de tipos de átomos, as propriedades dele, né, tipo ponto de ebulição, ou mesmo a densidade, né, o peso que tem cada átomo, vai variar do tipo de átomo que ele é, e isso varia de acordo com a combinação, né, de nêutrons, prótons e elétrons, quantidade dessas partículas que vai ter em cada uma. Inclusive, vai ter uma aula depois sobre modelo atômico para dar para entender direitinho para como que funciona um átomo, do que ele é composto, como que ele vai se comportar. Enfim, a combinação de átomos, ela vai formar uma molécula, que é de fato que vai formar objetos, vai formar qualquer substância que você encontrar, né? Ele vai ser formado por essas moléculas, porque é muito difícil você encontrar um átomo sozinho, né? Porque é praticamente impossível, na verdade. Que daí ele vai ser, né, os átomos eles se ligam e formam as moléculas. Eles não precisam ser átomos necessariamente diferentes, como é o caso da H2O. Eles podem ser átomos iguais, né? Como é o caso do O2, oxigênio, gás oxigênio. São dois átomos de oxigênio ligados um ao outro que formam essa molécula. Bom, nesse conteúdo é só. Muito obrigada e bons estudos. Vai ter uma lista de exercícios disponível na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar no e-mail que tá ali. Muito obrigada.